Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje já é a noite do dia 7 para o dia 8 de outubro de 2024. No microfone, Leon Weinstein, de Los Angeles, Califórnia. Vocês sabem, eu tenho muitos amigos e parentes que moram em Israel e na Ucrânia. E tanto em um lugar quanto no outro, há pessoas que têm um medo terrível de que Donald Trump chegue ao poder. Sempre me perguntam o que vai ser de nós, sobretudo os ucranianos, mas também os israelenses. Comercial. Propaganda e convencimento nesses países por meios de comunicação de esquerda, principalmente pessoas que estudaram, digamos, em universidades na Europa, nos Estados Unidos, em departamentos de filologia, humanidades e outros, eles sofreram tanta lavagem cerebral que é praticamente impossível conversar com eles. Mas o problema é que são justamente essas pessoas que agora transmitem as palavras para nós. Palavras, de certo modo, explicam ações e outras coisas. Eu realmente gostaria disso. Talvez demore um pouco, pois tentei pensar em como fazer rápido, mas não consigo. Mas explicar o que vai acontecer caso Donald Trump chegue ao poder, nós, pelo menos eu, minha família e muitos dos meus amigos, esperamos muito que isso realmente aconteça. O que vai acontecer especificamente em relação a esses dois países, onde, como já disse, vivem muitos amigos, parentes e simplesmente pessoas de quem eu gosto. Então, vamos começar um pouco com Kamala, pelo outro lado, para mostrar a diferença de abordagem. Depois eu passo para Trump. E o que será feito, nem tanto segundo minhas ideias, mas de acordo com as declarações de Trump, com as ideias de Trump, entrevistas de Trump e coisas do tipo. E baseado, por assim dizer, nos primeiros 4 anos dele na Casa Branca. Então, vamos começar. Hoje, em uma entrevista, Kamala Harris, ao ser questionada se Bibi Netanyahu é amigo e aliado dos Estados Unidos, respondeu, após uma breve pausa, o povo de Israel e o povo dos Estados Unidos são aliados, confirmando assim a posição do Partido Democrata de que Bibi é inaceitável, incontrolável, age de acordo com os interesses de seu próprio país, ou seja, Israel, nem sempre levando em conta os interesses de seus patronos, que a Casa Branca de Biden se considera para Israel. Kamala decidiu não comparecer à reunião das duas casas do Congresso com Netanyahu. Quando ele leu, ou seja, fez o discurso e depois lhe fizeram perguntas, ela disse que tinha interesses importantes, ou seja, assuntos mais importantes. Como se viu, era um encontro com garotas no dormitório estudantil, onde discutiam questões da luta pelos direitos das mulheres. Kamala, por sua posição, deveria presidir essa reunião. Ela é vice-presidente e, como se diz, a líder formal do Senado. Ao se encontrar com Zelensky em 26 de setembro, Kamala disse que ele é um líder extraordinário, que ela o apoia em sua guerra justa. E as palavras exatas foram as seguintes: existem pessoas assim em nosso país, informou ela a Zelensky. Ou seja, na coletiva de imprensa, quem vai forçar a Ucrânia a entregar parte do seu território ao inimigo? Quem vai exigir que a Ucrânia seja neutra, não entre para a OTAN e não assine acordos de assistência mútua, digamos, militar e outros com outros países? Essas pessoas, bem, novamente fica claro, por assim dizer, que isso é uma indireta para Trump. Estão propondo exatamente o que Putin quer. Ou seja, em outras palavras, então, Putin diz o que precisa ser feito. E depois essas pessoas repetem e, ou seja, cantam conforme a música dele. E vamos, continuou ela, falar francamente, isso não é uma proposta de paz, mas uma proposta de rendição, o que é perigoso e não pode ser aceito. E acrescentou, a Ucrânia vai vencer. Ao dizer isso, ela levantou, se não me engano, a mão esquerda fechada em punho para cima. Antes de passarmos para Trump, vamos analisar isso direito, esse conceito que soa tão bonito. Então, a Ucrânia vai vencer. O que isso significa? Diversas vezes o Congresso e jornalistas pediram à Casa Branca de Biden, especificamente para Kamala, Biden e Blinken, sobre isso, e Sullivan, sobre o que, na visão deles, é uma vitória, motivo pelo qual estamos fazendo tudo isso.
Mas, pelo que ela disse, que alguns sugerem ou sugerirão entregar parte da terra ucraniana ao invasor, isso significa, presumivelmente, que ela mesma não propõe isso. Ou seja, ela não vai ceder, não vai sugerir que a Ucrânia entregue suas terras ao invasor. E depois ela disse que esses alguns dizem que a Ucrânia não será aceita na OTAN. Ou seja, ela vai advogar para que a Ucrânia seja aceita na OTAN, mas para isso é necessário que os russos saiam voluntariamente ou com o uso da força militar da Ucrânia, limpando completamente o país, inclusive a Crimeia. E de forma alguma, como se diz, ameacem, nem estejam em estado de guerra e coisas do tipo. Porque o estatuto da OTAN diz que não se pode aceitar um país que esteja em estado de guerra com alguém. Kamala disse que não vamos ceder nem um palmo de terra ocupada. Então é preciso, vamos pensar juntos, expulsar a Rússia do território da Ucrânia, para não ceder nem um palmo de terra ocupada. A resposta é simples: armas. E assim permissão para usá-las. Hoje as armas fornecidas não têm longo alcance ou não podem ser usadas. O que Joe Biden e Kamala Harris fornecem à Ucrânia há 3 anos ajuda ao país resistir aos invasores, indo de um lado para o outro pela Ucrânia, destruindo cada vez mais o país e, na verdade, perdendo cada vez mais a população. No campo de batalha e sob bombardeios. A cada dia, a população da Ucrânia diminui. Nem estou falando das pessoas que, em desespero, fogem para o exterior. Ou seja, ninguém nos Estados Unidos ou na OTAN está propondo fornecer à Ucrânia armas de longo alcance, nas quantidades que seriam necessárias para a vitória da Ucrânia. Ou seja, já faz quase 3 anos que praticamente não fornecem e agora não prometem nada. E dizem que a Ucrânia não deve se render, mas deve continuar lutando até a vitória final. Mas, além disso, os Estados Unidos, Biden e Kamala Harris também ajudam a Rússia e ao Irã também, sim, aliás, para lucrar. Dinheiro enorme que esses países usam para a guerra na Ucrânia e em Israel. Antes da chegada de Biden e Harris à Casa Branca, havia manifestações no Irã exigindo o fim do financiamento ao terrorismo e que o dinheiro restante fosse usado para resolver os problemas internos do país. E a Rússia foi obrigada a usar suas reservas de ouro para não acabar em falência. Kamala não disse que iria aumentar a produção de petróleo e gás para enfraquecer a Rússia e o Irã. Ela não disse que vai ajudar a impor, ajudar a lutar contra a Rússia, contra o Irã, e impor mais sanções que realmente afetariam seriamente esses 2 países. Eles simplesmente retiraram as sanções do Irã. Sim, ou seja, que sanções vocês retiraram? A Rússia decidiu construir o Nord Stream 2, o que se chama de milagre, por assim dizer, aconteceu e ele foi explodido. Isso. E ela não disse que vai pressionar sobre isso. Esse é o Irã que fornece drones de combate para a Rússia, pelo que a Rússia enriquece urânio para o Irã. Ou seja, dizendo para Zelensky, estamos com você, mas sem dizer como os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia a vencer. E ela condenou a Ucrânia a anos de guerra, destruição e aniquilação de gerações de cidadãos. Uma perspectiva maravilhosa para um país onde o Partido Democrata manda como se fosse seu próprio quintal. Mas Zelensky fazendo tudo o que mandam, acho que ele simplesmente é obrigado. Embora, digamos, talvez ele devesse ter mais coragem. Mas tudo bem, isso já é outra história. Então Kamala diz que respeita e ama ele. E Bibi que diz, eu ouvi vocês, muito obrigado. E agora vou pensar no que é melhor fazer para a segurança do meu país hoje e amanhã. Dessa pessoa, ela não gosta, não quer estar presente nos discursos dele. Ela acha que ele não é um aliado dos Estados Unidos da América, apesar de ter sido eleito democraticamente. O líder de Israel. Eu entendo que Zelensky é 100% dependente e Bibi é 50%. Não sei, não contei. Talvez 40%, talvez 48%, talvez 52%. Mas a diferença, claro, está no comportamento. Claro, é chocante. É chocante, senhores. Certo. Agora falemos sobre Trump. Trump, segundo ele, apoia Israel absolutamente. Ele repetiu isso várias vezes. Absolutamente. Ele afirma que Israel está perdendo a guerra da informação. Não sei se ele vai ajudar. Kamala, disse Trump, tentou convencer Israel a dar uma trégua ao Hamas,
para que eles pudessem se reagrupar e atacar repetidamente os assentamentos judeus. Kamala está constantemente pedindo pela criação de um Estado palestino. Ela diz isso sabendo que, desde Yasser Arafat, os líderes árabes recusam, um após o outro, recusam a criação de um Estado separado e clamam pela destruição de Israel, afogando 6 milhões de judeus no mar de pessoas. Bem, foi isso que eles fizeram: tomar por 5 horas o território ao longo da fronteira em 7 de outubro, massacraram, mataram, queimaram vivos todos que não foram levados como reféns. Trump acha que primeiro é preciso dar a Israel a oportunidade de limpar Gaza e a Cisjordânia do Hamas e de outros terroristas. E depois dar a eles, aos palestinos, alguns anos para viver sob o protetorado militar de Israel. E então, lentamente, se eles aprenderem a viver como bons vizinhos, pararem de cometer atentados e de constantemente clamar pelo extermínio de todos os judeus. Pararem de clamar pela luta contra Israel, de ensinar as crianças a matar judeus. Então, se isso acontecer, começar lentamente a transferir para eles as funções de proteção da população e depois das fronteiras. Se eles ainda quiserem ter fronteiras nesse momento. Trump acredita que, se de um prédio residencial, escola ou mesquita atiram contra Israel, Israel tem o direito de responder com fogo nesses pontos. Trump não só reconheceu Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada para lá quando era presidente. Ele também reconheceu as colinas de Golã como parte de Israel e levou à assinatura de um acordo de cooperação entre Israel e 5 países muçulmanos. Os acordos de Abraão, se você sabe. E queria continuar assinando esse acordo com todos os países sauditas. E Trump nunca chamou os assentamentos judaicos na Judéia e Samaria de ilegais, o que o governo faz constantemente, ou seja, nossa administração atual, Biden-Harris. Mesmo antes de ser presidente, Trump já era um dos 10 maiores doadores de Israel no mundo. E o único não-judeu nesse grupo dos 10. O que Trump fará ao chegar à Casa Branca? Sanções contra o Irã. Apoio total a Israel na guerra contra o Irã. A administração Biden também ajudou Israel com bilhões de dólares em armas. E trouxe para a região do conflito o maior agrupamento naval, por assim dizer, não sei como chamá-lo exatamente, junto com a Força Aérea para proteção. Trump vai usar essas forças para ações mais ativas contra os Houthis, contra o Irã e provavelmente contra todos que tentarem fornecer armas ao Hamas e ao Hezbollah. Mesmo que a gente tente, como esse grupo, não vai sobrar nada. Quanto tempo o Trump levou para isso? 2 meses? 3 meses? Mesmo que dissessem que a guerra ia durar décadas. E agora vamos para o mais difícil de entender sobre as relações e o comportamento de Trump em relação à Rússia e à Ucrânia. Tenho certeza de que, ao receber uma ligação de Putin parabenizando pela eleição, Trump vai dizer: Vladimir, precisamos acabar com o massacre na Ucrânia. Ordene que os seus parem e nós reuniremos todos os envolvidos para resolver essa situação. O sangue deve parar de ser derramado e as bombas de cair. Acho que Putin vai responder a isso, concordando em congelar o conflito. Vamos negociar. Com base em todas as declarações de Trump, a Ucrânia será convidada a apresentar uma lista do armamento necessário. Trump fará acordo de empréstimo e arrendamento com eles, prevendo devolução futura pela Ucrânia do armamento ou do seu valor. Como devolver é outra questão. Nas negociações, Trump vai propor o seguinte: novamente, estou me baseando em todas as declarações dele. A Ucrânia não vai entrar na OTAN, com o que a Ucrânia já concordou há muito tempo, aliás. Não serão instalados mísseis balísticos no território da Ucrânia. Aliás, quero lembrar que Kennedy levou o mundo à beira de uma guerra nuclear quando Khrushchev tentou colocar mísseis em Cuba. Trump vai propor mudar a Constituição da Ucrânia de um Estado unitário para um federal. Como nos Estados Unidos, onde regiões como Donetsk, Lugansk e Crimeia teriam um status semelhante ao dos Estados Unidos da América e participariam da administração do Estado federal. A Ucrânia também estava pronta para isso antes do início da guerra, mas os Estados Unidos, Biden e outros, não sei exatamente quem, impediram a assinatura do acordo.
Isso é uma informação para aqueles que pensam que organizar um país como os Estados Unidos, com 3 ou 4 regiões que vão para Putin, é algo terrível. Não vai passar nenhuma geração. Senhoras e senhores, como todas essas regiões vão participar ativamente da vida ucraniana, não como satélites da Rússia, mas como unidades administrativas do Estado Federal da Ucrânia. A Rússia, a pedido de Trump, vai se retirar das terras ocupadas em várias etapas, sendo a última etapa após a adoção da nova Constituição Federal. A maior questão será quem vai pagar as reparações pela vida e pela reconstrução do país. Mas isso, eu acho, pode ser resolvido de alguma forma, digamos assim, não sei como eles vão resolver isso. Alguns conglomerados financeiros americanos já compraram, na minha opinião, metade do território da Ucrânia e vão encontrar uma maneira de investir na criação de infraestrutura, indústria, agricultura e tudo o mais. Além disso, investidores do mundo todo vão correr para a Ucrânia, vão reconstruir o país, transformando-o em um polo que inclui Ucrânia, Polônia, países bálticos, Eslovênia e Eslováquia. São 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas educadas, que são capazes de aprender. Um novo centro industrial que vai competir com a Alemanha, a França e o norte da Itália. Essa é uma das razões pelas quais a Alemanha, a França e o norte da Itália, ou seja, a Europa unida, se comportam de maneira estranha em relação à Ucrânia. Eles sabem exatamente o que vai acontecer. Daqui a 10 anos, esse território para o qual turcos e britânicos vão se dirigir, aliás, eles já deram todos os sinais sobre isso, vai se tornar a região de desenvolvimento mais rápido do mundo, superando até mesmo os chamados 3 tigres asiáticos. Só é preciso que Trump vença e entre na Casa Branca. Senhoras e senhores, o que eu disse não são invenções minhas, mas sim baseado nas declarações, entrevistas e ações de todos aqueles participantes, personagens que mencionei para vocês hoje. Até a próxima vez. Tchau.